Tomé era um homem simples da Galileia. Como muitos de seus companheiros, ele ganhava a vida como pescador. Os dias eram passados sob o sol forte, lançando redes nas águas do lago. Era um trabalho duro, que exigia paciência e força. Tomé conhecia o ritmo do mar e o peso das redes. Sua vida era prática, ligada às coisas que podia ver e tocar. Foi nesse cenário de trabalho e simplicidade que ele ouviu o chamado de Jesus. Jesus o convidou para deixar suas redes e se tornar um pescador de homens. Tomé aceitou, juntando-se aos 12 apóstolos, escolhidos para seguir o Mestre e aprender com seus ensinamentos. Durante o tempo que passou com Jesus, Tomé demonstrou uma lealdade profunda, embora seu temperamento fosse pragmático. Ele era direto e, por vezes, pessimista. Quando Jesus decidiu ir para a Judéia, onde havia perigo, foi Tomé quem disse aos outros apóstolos. Media Group, grupo de homens conversando seriamente, homens se levantando para falar durante outros stock could distribute equally. Vamos também nós para morrermos com ele. Essa frase revela sua coragem e sua disposição para seguir Jesus até o fim, mesmo esperando o pior. Ele não era um seguidor passivo. Ele questionava e pensava sobre as consequências. Sua mente prática sempre buscava entender a realidade concreta das situações, o que o tornava um membro valioso e pensativo do grupo. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos se reuniram, cheios de medo e tristeza. A esperança parecia ter morrido na cruz. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. Ao ouvir os relatos entusiasmados dos seus amigos, sua natureza cética veio à tona. Eles diziam: Media Group, um grupo de homens entusiasmados contando algo, discípulos animados, compartilhando notícia, Stalker, Distribute Equally. Vimos o Senhor. Mas para Tomé, que tinha visto o Mestre sofrer e morrer, a história parecia inacreditável. A dor da perda era tão real que a ideia da ressurreição soava como um sonho distante. Ele precisava de mais do que palavras para acreditar em algo tão extraordinário. Foi então que ele pronunciou sua famosa condição, uma declaração que ecoaria através dos séculos. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei de si. Ele não era uma afronta, mas um pedido desesperado por certeza. Sua dúvida nascia de um amor profundo e de uma dor igualmente grande. Para ele, a fé precisava de um fundamento sólido, algo que sua mente e seu coração por sem aceitar, sem precisava de uma prova física para curar a ferida da sua descanso. 8 dias se passaram. Os apóstolos estavam novamente reunidos e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, pois o medo ainda pairava no ar. De repente, Jesus apareceu no meio deles, trazendo uma saudação de paz. A paz esteja convosco. Seus olhos foram diretamente para Tomé, o discípulo que ansiava por provas. Jesus não o repreendeu por sua dúvida. Em vez disso, ele o convidou a fazer exatamente o que tinha pedido. Com uma compaixão infinita, Jesus ofereceu a Tomé a oportunidade de tocar a realidade da ressurreição, mostrando que entendia a necessidade de seu coração. Jesus disse a ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Imagine a cena. O silêncio na sala deve ter sido profundo. Tomé, diante do Mestre ressuscitado, viu as feridas que ele tanto queria tocar.
eram as marcas da crucificação, mas agora transformadas em sinais de vitória sobre a morte. Jesus não estava apenas mostrando seu corpo, estava revelando a profundidade do seu amor. Um amor que acolhe até mesmo a dúvida mais teimosa. Aquele convite era um gesto de pura graça. Diante dessa prova viva, a dúvida de Tomé se desfez como névoa sob o sol. Não sabemos se ele chegou a tocar as chagas, pois o Evangelho não detalha. O que sabemos é que a visão de Jesus ressuscitado foi suficiente para transformar sua incredulidade na mais poderosa declaração de fé. Com o coração transbordando de emoção e reconhecimento, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Essa não foi apenas uma aceitação da ressurreição, foi uma profunda confissão da divindade de Cristo. Naquele momento, Tomé viu não apenas o homem que havia seguido, mas o próprio Deus. Jesus, então, lhe disse uma frase que serviria de consolo para todas as futuras gerações de cristãos. Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Com essa bênção, Jesus estendeu a experiência de Tomé a todos nós. Ele ensinou que a fé verdadeira não depende de provas físicas. A jornada de Tomé, da dúvida à fé inabalável, tornou-se um exemplo poderoso. Ele nos mostra que é humano duvidar, mas que o encontro com Cristo pode transformar nossas incertezas na mais firme das convicções, construindo uma fé que não precisa ver para crer. Depois de sua fé ser restaurada de maneira tão poderosa, São Tomé se tornou um dos missionários mais corajosos e viajantes entre os apóstolos. Impulsionado pela sua profunda experiência com Cristo ressuscitado, ele levou a mensagem do Evangelho para muito além das fronteiras da Judéia. A tradição cristã nos conta que sua jornada missionária o levou para o Oriente. Ele viajou por terras distantes, como a Síria e a Pérsia, atual Irã, pregando a boa nova com uma convicção que nascia de sua própria superstição da dúvida. Ele sabia, em primeira mão, o poder transformador do encontro com Jesus. O destino mais significativo da missão de São Tomé foi a Índia. Acredita-se que ele tenha chegado à costa de Malabar, no sudoeste da Índia, por volta do ano 52 depois de Cristo. Ali, ele encontrou uma cultura rica e complexa, muito diferente da sua Galileia natal. Com perseverança e fé, ele começou a pregar e a estabelecer comunidades cristãs. Os cristãos de São Tomé, como são conhecidos até hoje, traçam suas origens diretamente à sua obra evangelizadora. Ele não apenas pregou, mas também construiu igrejas, fundando as bases para uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, que sobrevive há quase 2 milênios. A tradição também associa São Tomé à construção de edifícios. Uma história popular conta que, durante sua estadia na Índia, ele foi contratado por chamado Gundafor para construir um palácio real. O rei deu a Tomé uma grande quantia em dinheiro para a obra. No entanto, em vez de usar o dinheiro para construir um palácio terreno, Tomé o distribuiu entre os sórios, os pobres e necessitados. Ele explicou ao rei que estava, na verdade, construindo para ele um tesouro muito mais valioso e duradouro no céu. Essa história reforça sua imagem como alguém que constrói não com pedras, mas com fé e caridade. Sua missão no Oriente foi marcada por desafios e perseguições. Pregar uma nova fé em terras com tradições religiosas milenares não era uma tarefa fácil. Ele enfrentou resistência e hostilidade, mas sua fé, agora inabalável, o sustentava. Ele viajou por diferentes partes da Índia, deixando um legado de comunidades cristãs vibrantes ao longo do caminho.
Sua jornada é um testemunho de como uma pessoa, uma vez dominada pela incerteza, pode se tornar um pilar fundamental na construção da igreja global. Tomé, o construtor, edificou comunidades de fé que resistem ao teste do tempo. A missão evangelizadora de São Tomé, na Índia, terminou em martírio. Sua pregação corajosa e o crescente número de convertidos ao cristianismo provocaram a ira de alguns líderes religiosos e autoridades locais. A tradição sustenta que, por volta do ano 72 d.C., enquanto orava em uma colina perto de Milapore, hoje parte da cidade de Chennai, ele foi morto. Relatos dizem que ele foi atravessado por uma lança, selando sua vida de dedicação a Cristo com o sacrifício final. Seu martírio não silenciou sua mensagem. Pelo contrário, fortaleceu a fé das comunidades que ele havia fundado, tornando-o um símbolo de perseverança até o fim. O local de seu martírio e sepultamento tornou-se um lugar sagrado. Suas relíquias foram originalmente guardadas na Índia, no local que hoje é a Basílica de São Tomé, em Chennai. Este templo é um dos poucos no mundo construído sobre o túmulo de um dos 12 apóstolos de Jesus. Com o tempo, parte de suas relíquias foi transferida para outros lugares. Uma porção significativa foi levada para Edessa, na Mesopotâmia, um importante centro do cristianismo primitivo. Hoje, a maior parte de seus restos mortais está guardada na Basílica de São Tomé Apóstolo, na cidade de Ortona, na Itália, onde são venerados por peregrinos de todo o mundo. O legado de São Tomé é multifacetado, e ele é invocado como padroeiro de diversas profissões e causas. Por causa da história em que teria sido encarregado de construir um palácio na Índia, ele é considerado o santo padroeiro dos arquitetos, construtores, pedreiros e todos os profissionais da construção civil. Eles pedem sua intercessão para que suas obras sejam sólidas, seguras e bem-sucedidas. A imagem de Tomé como um construtor da fé se estende ao mundo material, inspirando aqueles que edificam as estruturas físicas de nossa sociedade, lembrando-os da importância de construir sobre fundamentos sólidos. Além disso, São Tomé é considerado o padroeiro das pessoas com deficiência visual ou cegas. Essa associação vem de sua cegueira espiritual inicial, sua incapacidade de ver a verdade da ressurreição sem a prova física. Sua história oferece esperança e consolo, mostrando que a verdadeira visão não é a dos olhos, mas a do coração e da fé. Ele nos ensina que mesmo quando não podemos ver, podemos acreditar, e que a luz de Cristo pode iluminar qualquer escuridão. Assim, o apóstolo da dúvida se tornou um farol de fé inabalável, um construtor do reino de Deus e um guia para todos que buscam a certeza em meio às incertezas da vida.